A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Aquele que reina e reinará para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto. Aleluias. A paz do Senhor te assua. Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aí dando início ao culto desta noite. Presbítero Zé Maria, paz do Senhor, Deus abençoe. Você e sua casa, irmã Marilza, paz do Senhor. A todos que já estão aí entrando, já estão aí conosco nesta noite, para darmos início ao culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. Mais uma noite estamos juntos pela graça de Deus, nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero abrir o culto desta noite. Genaida, paz do Senhor, minha linda. A paz do Senhor Jesus. Né? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, a todos que estão entrando, aleluia. Isa, paz do Senhor. Rosângela, paz do Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, meus irmãos que já estão aí, aleluia, glória a Deus. As que estão entrando, Glaucio, irmã Solange, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, meus irmãos, aleluia. O Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Mas estamos aí partindo para mais um mês, começando aí o primeiro dia do mês de junho. Terminamos a metade do ano de 2020. Terminou ontem, dia 31 de maio. Metade do ano de 2020 já. E agora começa a partir de hoje, né? A outra metade, que vamos aí para o final deste ano. Primeiro dia. E nós começamos esse dia, o primeiro dia desse mês, dessa metade do ano, para o final, com esses conselhos do Senhor para a nossa vida. Como tem sido difícil, né, irmãos? Nós andarmos guardando mesmo essas palavras do Senhor. Nós precisamos atentar para tudo isso que nós estamos estudando aí nas cartas de Apocalipse. Precisamos mesmo. Tem sido tão difícil, mas não é impossível. Nós precisamos nos agarrar às Escrituras, precisamos comer as Escrituras, estudar as Escrituras, buscar intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Daqueles que são malfeitores, daqueles que são odiosos, daqueles que não têm nada de bom no coração, né? Daqueles que não tem nada para acrescentar na nossa vida. Nós somos bem-aventurados, é esse homem. O primeiro dia está aí, o primeiro dia de mais 6 meses que nós temos ainda pela frente, que nós não sabemos o que está por vir. Bem-aventurado é esses que não andam. Se andou até ontem, então nós temos que atentar daqui para frente. Aqueles que nos escutam, aqueles que está aí vendo a palavra de Deus, se andava até ontem, então pare de andar com esses. Andar significa uma associação casual e passageira com aqueles que estão fora de sintonia. E nós temos essa escolha. Nós podemos escolher com quem andar.
Eu prefiro escolher andar com Jesus. Eu prefiro escolher andar com aqueles que vão me levar para o caminho da salvação, para o caminho da luz, para o caminho da verdade. Bem-aventurado é o homem que não anda atrás do conselho dos ímpios, né? Que não anda, que não faz associação com esse andar passageiro. Nós precisamos ser bem-aventurados e andar no conselho do Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter, não fica parado. É uma comunhão contínua, né? Não se detém, não tem uma comunhão contínua com pessoas em atitudes e atos que está sempre ali fazendo aquilo ali. Não fica parado naquilo, sabe? Não fica paradinha ali naquele pecado, naquela coisa ali. Não tem, sabe, irmãos? Não se detém na roda dos pecadores. Nós precisamos correr do pecado, irmãos. Como eu já falei, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Nós precisamos atentar para isso. Nós temos isso, nós temos 6 meses ainda para ver. Hoje é o primeiro dia do mês de junho, primeiro dia da metade do final deste ano. E nós temos esses conselhos a seguir. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Assenta. Implica em que a pessoa que está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus e da religião. O escarnecedor, ele zomba da sua fé. E quantos de nós não estamos aí assentados no meio desses? De pessoas que têm zombado do Deus que nós servimos, o Deus que nós clamamos, o Deus que nós confiamos. Quantos não têm zombado da nossa fé? E nós estamos no meio disso, nós estamos aí como que estagnados. Bem-aventurados são aqueles que o Senhor, quando vier, encontrar ali na postura de varão perfeito, daqueles que não andam nos caminhos errados, que não segue ventos de doutrina, que não segue qualquer palavra, que não se detém e que nem se assenta em coisas erradas, que não para com coisas erradas, que não dá ouvido para qualquer palavra errada, mas que antes medita na lei do Senhor, dia e noite. Esses serão plantados como árvores à beira do riacho e vão dar frutos. E vão dar frutos. Olha que coisa linda. E se você aprofundar, Deus vai falar muito no seu coração, mas o que eu quero deixar para nós nesse primeiro dia é esses três primeiros passos aqui, esses primeiros 3 conselhos. Não anda, não se detém e não se assenta. Precisamos olhar aquilo que nós fizemos até ontem para não cometer os mesmos erros daqui até o final do ano. É o primeiro dia hoje do mês de junho. Temos aí mais 6 meses, um novo mês começa, né? E a gente tem visto tantas perguntas, né? Mais um mês começa, mais um mês, o que será que ele vai trazer? E aí a gente olha pra gente, mais um mês começa. Como será que eu vou fazer? Ou como será que eu vou ser? Ou como será que eu vou me portar? Será que eu vou me portar como eu me portei ontem? Como será que eu vou andar? Como será que eu vou falar? O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou dizer? O que será que eu vou escutar? O que será que eu vou ver? O que será que eu vou decidir? A resposta está aqui. Antes tem prazer na minha lei, na minha palavra medita dia e noite. Bem-aventurado és aqueles que seguem tudo aquilo que o Senhor tem deixado. Medita nessa palavra. Em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos, Pai. Bendizemos o teu santo nome, Papai amado e querido. Agradecidos que somos, Senhor Deus, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor,
pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, que mais uma vez se fez presente, Senhor Deus, em nossas vidas, logo pela manhã, quando acordamos, Senhor Deus, as suas misericórdias se renovaram sobre nós, mais uma vez, cumprindo assim a tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus amado e querido, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós e de tudo aquilo que nós temos, Senhor, e o que somos, o pouquinho que somos dado pelo Senhor, para o Senhor. Porque nós somos falhos, sim, somos pecadores, somos barro, somos cinza, somos pó, Pai. Mas queremos, Senhor Deus amado, mudança em nossas vidas. Vamos a andar, Senhor Deus amado, com aqueles, Papai amado, Deus amado, que vai nos levar, Senhor Deus amado, até, Senhor Deus amado, a salvação. A andar nos caminhos retos do Teu Filho amado Jesus, nos Seus caminhos. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Senhor Deus amado, Pai, a nos, Senhor Deus amado, deter apenas, Senhor Deus amado, na Tua presença, Senhor. Ensina-nos a nos assentar, Senhor Deus amado, aos Teus pés, Pai. Ensina-nos, Senhor Deus, porque assim, Senhor, seremos bem-aventurados, Senhor, como plantas, como árvores plantadas mesmo junto a ribeiros, Senhor Deus. E aí sim, Papai amado e querido, Deus, as nossas raízes, Senhor Deus amado, se fortalecerão, Pai, e cresceremos como árvores frondosas, Senhor Deus, e daremos frutos sadios, Senhor Deus, para serem colhidos e entregarmos, Senhor Deus, em nossas mãos, em Tua presença, Deus. Ensina-nos, Senhor Deus, como a Tua palavra foi ministrada nessa noite, no começar deste culto, Pai. Queremos andar em retidão. Queremos nos deter, Senhor, na Tua presença e somente na Tua presença, e dar ouvido somente à Tua voz, Pai. E nos assentar à Tua mesa, Senhor, para comer, Senhor Deus amado, do Teu alimento. Muito obrigado. Ser com cada um, Senhor Deus, que já está presente, para ouvir a Tua palavra e para prestar um culto de louvor, adoração e ação de graças a Ti, Senhor. Recebe-nos a Tua presença, Senhor. Abre o nosso entendimento, Papai amado, como o Senhor tem feito, Pai, para entendermos a Tua palavra. Nesse último, Senhor amado, fechando aí as cartas em Apocalipse, as igrejas, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento. Toma a vida do pastor Sebastião mais uma vez nessa noite. Usa o Teu filho tremendamente, poderosamente, Senhor amado. Papai amado, Pai, através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Ser com cada família nesta noite. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Tua glória enche
graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez aí, fechando a nossa série de estudos na carta às igrejas da Ásia. E chegamos aí ao final agora com a igreja de Laodiceia, dando tudo aquilo que a gente já havia e meia, uma devocional. Então essa semana a gente vai ter só devocional durante a manhã e não teremos mais as lives noturnas nessa semana, porque é um tempo também que a gente precisa recobrar as forças, recobrar o ânimo, né? Renovar aí, um tempo que a gente precisa gastar um tempo maior também estudando, na leitura da palavra, um tempo que a irmã Beth também precisa para se recuperar, eu preciso para me recuperar, né? Muito puxado sendo direto. Então por isso essa semana nós vamos fazer hoje, depois a gente só vai fazer no domingo, mas todo dia tem uma devocional de entre 10, 15 minutos. Nós estamos aí querendo abençoar você que pode participar conosco. Eu quero logo pela manhã deixar uma palavra para a sua vida, orar por você, orar pela sua causa, pela tua família, e que você possa sair aí abençoado, ter um dia abençoado no nome de Jesus. E nós temos um canal no YouTube que é Congregacional Mariana Torres. E nós estamos pedindo aos nossos irmãos, amigos, que possam estar se inscrevendo no canal, nos ajudando também, para poder divulgar aí esse trabalho que a gente tem feito, tá bom? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode curvar a sua cabeça. Deus Santo, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nesse momento, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Deus, pela tua proteção diária. Saber que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, em meio às nossas aflições, em meio às nossas angústias, em meio, ó Deus, os desafios que temos pela frente. Ó Deus, o Senhor, Deus, tem estendido as tuas mãos, as tuas asas, ó Deus, estão sobre nós, e somos cobertos e guardados pelo Senhor. Pai, continua conosco nesse final de estudo, nessa última carta. Fala poderosamente aos nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Ó Deus, e pela tua misericórdia nos usa, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que foram 7 dias de muito aprendizado. Creio que para os irmãos, e muito mais para mim, que gastei um tempo maior lendo e estudando acerca destas cartas, e eu posso dizer que eu fui confrontado diretamente em quase todas elas. Quase todas o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração, Ele ministrou algo que eu preciso fazer, algumas mudanças que eu preciso tomar, né? Algumas direções que eu tenho que trazer para a minha vida, para que eu possa ser encontrado, como diz Ezequiel, no plumo de Deus, e para que quando ao vencedor, e ao final eu seja chamado de o vencedor, e não fique esquecido, deixado para trás, porque
eu falhei em alguma área da minha vida. Mas quando eu vejo essa carta à igreja de Laodiceia, a última carta, quando nós estudamos o livro de Apocalipse e as cartas, na visão de eras, ser um tempo da igreja, e muita gente acredita dessa forma, que a igreja de Laodiceia, ela é a igreja dos últimos tempos. Ela é a última igreja, que não vai ter outra igreja, e essa igreja, ela é conhecida como a igreja apóstata, a igreja que tem se desviado da fé, a igreja que tem se distanciado do Senhor. Tanto que quando você vê a repreensão, você vê que Jesus aqui, ele está às portas. Nem dentro da igreja, Jesus ele está às portas. Quando nós falamos da igreja em Laodiceia, ela fica no Vale de Lico. E ali haviam 3 cidades que eram cidades muito importantes. Havia a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos, mais Laodiceia. Então as 3 cidades eram as cidades que estavam dentro desse Vale de Lico. E ali era muito interessante, porque a cidade de Colossos, ela era conhecida por ter uma fonte de água gelada, de água potável, água gostosa. E essa água, ela era transportada para a cidade de Laodiceia por canos. Já a cidade de Herápolis, ela tinha águas termais. Ali era muito interessante, porque ali haviam águas quentes, águas numa temperatura alta, que também eram bombeadas para a cidade de Laodiceia. E é interessante porque a cidade de Laodiceia, ela era conhecida por não ter água potável. A água que surgia das fontes de Laodiceia eram águas mornas. A água, ela não era possível de ser bebida. Então quando a pessoa bebia uma água vinda de uma fonte de Laodiceia, ela vomitava. Então Jesus, quando ele escreve o ser quente ou frio, ele está assim, ou você é quente como Colossos, ou você é quente como Herápolis, ou você é frio como... Perdão, queridos, teve uma queda na nossa internet aqui, e a gente sempre quando cai a internet, a gente fica meio assim, aí vamos rotear, e acabou, não, graças a Deus, voltamos, né, e não precisou. Aí eu fui arrastando o celular aqui, mudamos de posição para chegar mais próximo ao modem da nossa internet. Mas queridos, então, nós pegamos ali, reiniciando, então eram 3 cidades no Vale de Lico, Herápolis, onde tinha fonte de águas mornas, Colossos, Herápolis com fonte de águas quentes, Colossos com fonte de águas potáveis, águas frias, e Laodiceia, um local de fontes de águas mornas. Então essas eram as 3 cidades principais. A cidade de Laodiceia, ela foi construída por o imperador Antíoco II. E o seu nome Laodiceia era homenagem que ele fez à sua esposa Laodice. No ano de 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, ela sofreu um terremoto e a cidade foi toda destruída. Mas nessa destruição da cidade, o que aconteceu? Laodiceia era uma cidade tão rica que ela não aceitou nem um tostão do império. E ela se reconstruiu com os próprios recursos. A cidade de Laodiceia, ela era famosa porque ela produzia uma lã negra. Já parou para pensar? Uma lã negra, a produção de lã negra. Ela era famosa também porque em Laodiceia havia uma grande escola de oftalmologia. Ali em Laodiceia se produzia um colírio que era conhecido como milagroso, que curavam muitas pessoas. E assim nós pegamos toda essa introdução da questão histórica da cidade, a gente passa a entender o porquê o Senhor Jesus ele vem falando com a igreja desta forma. E para a gente poder caminhar um pouco mais, Jesus ele começa se apresentando à cidade. E ele fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém.
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E é interessante nós vermos esta apresentação. Por que o Senhor, ele se apresenta desse jeito? Porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja, tanto quanto a cidade, como a igreja era uma igreja rica. Era uma igreja abastada. Uma igreja que se sentia autossuficiente. E tão autossuficiente ao ponto de não acreditar ou de não achar que essa dependência em Deus, do próprio Jesus falar que está às portas da igreja. Tamanha era a riqueza deste lugar. E quando Jesus apresenta, ele fala assim, eu sou o amém. O amém, ele quer dizer assim seja. É quando você chega ao final da oração e você concorda com aquela oração. E ele diz, ó, eu sou o amém. Eu sou a testemunha verdadeira. E ele fala assim, eu sou o princípio da criação. Quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo de número 1 do Evangelho de João, e a gente entende melhor essa apresentação do Senhor Jesus. João capítulo 1, no versículo 1 diz assim, no princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Mais uma vez, ele reencontra a posição do Jesus que era o testemunha verdadeira, que está no princípio da criação. Quando nós nos tornamos autossuficientes, nós achamos que tudo aquilo que nós podemos é com a nossa força. Que tudo aquilo que a gente pode, não, eu posso isso, eu posso aquilo. E Jesus, ele vem dizendo para a igreja, não, vocês não podem. Jesus, uma vez, ele fala para os discípulos, fala assim para os discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Jesus é através de Jesus. É por intermédio dele. Quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo de número 8, voltando ao Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele fala que ele é o testemunha verdadeira, que ele é o grande eu sou, que ele é o principal, ele, o próprio Jesus, ele se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 24, ele fala assim, olha só o que o próprio Jesus ele diz, por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. No versículo 58, e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aqui quando ele fala que ele é o testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo que ele vem desde a eternidade com Deus. Ele está desde o princípio. Ele é o grande eu sou. Não é a igreja que é, mas é o Jesus que é o dono da igreja. Aleluia. Não é o ter dinheiro, não é o ter muitos membros. É ter Jesus. A importância da igreja é ter Jesus. É Jesus estar dentro da igreja. É Jesus estar no meio da igreja. É Jesus fazer parte da vida dos seus membros. É Jesus ser o grande eu sou. Jesus ele diz assim, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o grande eu sou, ele é Jesus. Moisés, no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando ele tem aquele encontro com Deus, e Deus fala assim, e ele fala para Deus, quando eu chegar diante de Faraó, como é que eu vou me apresentar? Diga a ele que o eu sou o mandou. Ele está dizendo que aquele que era desde o princípio foi quem te enviou. Esse é o grande eu sou. Jesus é o grande eu sou. Jesus é esse que está à frente da nossa vida. E ele é o cabeça da igreja. Ele é
a testemunha fiel e verdadeira. Porque quando se criou todas as coisas, Jesus lá estava. Ele faz parte do início da criação. E a igreja não pode negar isso. A igreja não pode deixar passar isso. Não é o crescimento da igreja, não é a riqueza da igreja que vai tornar uma igreja forte. Porque quando Jesus ele começa a conversar com ele e diz assim: estas coisas diz o amém, testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, tudo começa nele. É por ele, para ele, que são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. É por Jesus, queridos. Oh, Deus. Se estamos aqui hoje, nesse momento, cultuando, é por Jesus. É verdade, Deus. Se nós estamos aqui reunidos, Santo Deus, aleluia. é por Jesus. É porque é esse Jesus que faz parte da nossa vida. É esse Jesus que nos conduz, é esse Jesus que nos guia, é esse Jesus que nos orienta, é esse Jesus que faz nas nossas vidas todas as coisas. É por Jesus. Se não for por ele, irmãos, não há sentido. É verdade. Não há sentido. Igreja não é clube social. Igreja não é lugar para que as pessoas elas possam ali simplesmente porque é um lugar onde não há bebida, onde as palavras são boas, onde a música é boa. A igreja é um local de adoração ao Deus vivo. É onde nós servimos a Deus, onde nós entregamos a nossa adoração, onde nós entregamos o nosso louvor, onde nós devolvemos o nosso dízimo, onde nós recebemos a bênção da comunhão com os nossos irmãos, é onde nós participamos da Santa Ceia, que não é da igreja, mas ela é do Senhor. Amém, aleluia. É onde o corpo, aonde a igreja, que sou eu, a igreja que é você, se torna um corpo, Sim. unidos para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. E quando nós falamos sobre isso, ele se apresenta. Mas logo depois que ele se apresenta, porque ele já logo vem, conheço as tuas obras. Isso revela algo para nós. Nada está em oculto diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. A palavra diz que ele anda no meio do candeeiro. Ele anda no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Queridos, nada oculto debaixo da terra. Deus, ele vê tudo. É, Deus Santo. Nós vimos que os olhos do Senhor estão espalhados sobre toda a terra. Nada fica em oculto. Uma hora vai vir a luz. E isso pode ser num momento inesperado. No momento indesejado. E por isso a importância de levar uma vida na verdade que é Jesus Cristo. Aí quando você olha, assim, conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí você pega a referência das cidades. A cidade de Colossos era a cidade de água fria. A cidade de Herápolis é de água quente. E a cidade de Laodiceia, a cidade de água morna. Então ele escreve a cidade: olha, antes você fosse igual Colossos, ou antes você fosse igual Herápolis, mas do jeito que você é, vomitar-te-ei. Amados, é um chamado para a nossa vida. A gente não pode levar uma vida de mornidão no Evangelho. Nós temos que ser crentes e crentes fervorosos no Senhor. Crentes cheios do Espírito Santo. Crentes cheios da graça de Deus. De qualquer jeito, não empurrando a vida cristã, mas sendo crentes fervorosos e fervorosos no Senhor. Olha só o que Romanos, no capítulo 12, ele traz vários conselhos acerca da vida cristã. Aí quando chega no capítulo 12, no versículo de número 11, ele diz assim: no zelo não sejais remissos. Aí se você voltar um pouquinho, passar um pouquinho a sua Bíblia, e lá para o livro de Apocalipse de novo, no capítulo de número 3 mesmo, no versículo de número 19,
quando o Senhor dá a eles uma oportunidade, ele fala para eles assim, ó, arrepende-te, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí quando nós voltamos para Romanos, capítulo 12, versículo 11, diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A gente não pode servir o Senhor de qualquer jeito. Nós temos que ser fervorosos no espírito. Amém, Deus, aleluia. Servindo a Deus. Um boi novo, pega um carro de madeira, coloca a arca. Aí Davi, ele pega, coloca ali, ele vai e coloca a arca dentro do carro, prepara tudo ali e sai carregando, irmãos. Aí a arca passa num buraco, quando cai, aí o vai mete a mão, morre. Aí Davi fica aborrecido. Obed-edom, um dos filhos, e é muito interessante porque ele é da linhagem de Corá, porteiro, e fica lá e durante 3 meses aquele homem é abençoado. Davi resolve buscar a arca, só que dessa vez ele foi fazer direito. Ele colocou sacerdote, ele tirou a roupa de rei dele, colocou estola sacerdotal. Amados, eles vieram num fervor tão grande que a cada passo que eles davam, eles iam sacrificando, cantando louvores, adorando a Deus. Aí quando você olha os 2 textos e as 2 situações, e você pensa assim, por que ele não direito já da primeira vez? Porque faltou fervor, irmãos. Às vezes na nossa vida falta esse fervor. Fazemos de qualquer jeito, fazemos de qualquer forma, fazemos sem aquela dedicação necessária, sem a direção de Deus em todas as coisas. Fervorosos na nossa adoração, fervorosos no nosso louvor, fervorosos na leitura da palavra, fervorosos na pregação do Evangelho. Amém, Deus Santo, aleluia. Porque senão nós vamos ser mornos, irmãos. Deus Santo. Se a gente não fizer com amor, não fizer com afinco, com vontade, nós vamos ser mornos. Sabe, sem fervor, sem energia. Deus. Sabe, sem... Perdão, irmãos, a internet está horrível, escapa, volta. E falta aquele fervor para muitos irmãos. Sabe, Deus, por que você adora a Deus? Qual é o teu motivo da adoração? O que nos leva a adorar a Deus? Porque a certeza é o seguinte, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. A nossa adoração a Deus é pelo que Ele é. E Ele se apresenta no início, eu sou a criação, Ele é o grande eu sou. Adoramos Deus pelo que Ele é. Santo, santo, santo. E nessa adoração a Deus, damos graças a Deus pelo que Ele faz. Porque Deus, Ele continua a fazer grande obra. E nós dobramos o nosso joelho e suplicamos por aquilo que Ele é capaz de fazer. Adoramos pelo que Ele é. Damos graças pelo que Ele faz. E suplicamos por aquilo que Ele pode fazer. Nessa noite, se você estiver morno, e se você suplicar, Ele pode mudar o quadro da tua história. Ele pode te renovar no espírito. Ele pode te restaurar espiritualmente, te encher da graça, do poder, da unção, da glória dEle. Glória a Deus, aleluia. Dando uma nova oportunidade, um novo caminhar, uma nova jornada. Os discípulos do Senhor, eles se esfriaram na fé depois que Jesus foi preso. Depois que Ele morreu, depois que ele foi preso, morreu e ressuscitou. Mas o Senhor os renovou. Mas renovou aonde? No Espírito. Em que momento? No Pentecostes. Quando aqueles homens oravam. O Pedro que mal falava. 3.000 se converteram. É o poder que há de Deus na oração. Se você orar, Deus pode fazer. Jesus, aleluia. Se você pedir, Senhor,
fervoroso em meio a essa pandemia. Está difícil ser fervoroso aqui dentro de casa. Está difícil ser fervoroso com esse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, em nome de Jesus, Deus é... Sabe por que, queridos? Há muitas pessoas carentes, há muitas pessoas necessitadas de crentes fervorosos. John Wesley, ele saía para pregar e ele, naquele início do ministério de John Wesley, ele começou a pregar nas praças. E John Wesley era conhecido como tição tirado do fogo, porque a sua casa pegou fogo e ele era criança ainda e foram lá e retiraram John Wesley. E John Wesley, depois de um certo tempo, se torna um grande pregador do Evangelho. E John Wesley, em meio a pregar nas praças, as pessoas perguntavam para ele por que tanta gente saía de casa para vê-lo pregar. E ele falava assim: quando eu estou na minha casa, eu me encho de Deus em oração. E quando eu venho pregar, as pessoas vêm, elas vêm aqui para me ver incendiar. Aquele homem se incendiava. Quando ele chegava para pregar, ele sacudia. Vidas se renderam, vidas foram transformadas através do poder, porque aquele homem dobrava o joelho em oração. E quando ele falava, pessoas eram alcançadas pelo poder de Deus. Então, a gente precisa ser fervoroso, ter esse evangelho fervoroso, porque servir a Deus de qualquer jeito, como a igreja de Laodiceia, diz a palavra, vomitar-te-ei. Misericórdia de nós, irmãos. De ser vomitado, de não ser aceito, de ser colocado para fora. Porque o Senhor não nos quer. Porque para entrar no céu a gente tem que entrar dentro de Jesus. Que é isso, pastor? É porque ele diz que eu sou a porta. Então tem que entrar por ele. Já pensou você entrar por ele, se for morto, é posto para fora, irmãos? É através dele. E ele pede que eu e você sejamos fervorosos. Tenhamos zelo e sejamos fervorosos. Aí ele dá um conselho para aquele grupo. Né? E ele fala assim, olha, no versículo de número 17, Jesus fala assim com ele: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, aí ele dá um conselho para ele, que compres de mim ouro refinado pelo fogo. É interessante a questão do ouro refinado pelo fogo. Por que o ouro refinado pelo fogo? O ouro, ele tem um simbolismo bíblico. Ele representa a glória de Deus. Não adianta, irmãos, termos templos suntuosos. Não adianta dentro da nossa igreja ter a melhor equipamento de som, ter os melhores músicos em termos de ensaio, ter um pregador que tem uma boa homilia. Não adianta nada disso se o Senhor Jesus não fizer parte desse culto, se o Senhor Jesus não estiver à frente, se tudo aquilo que nós fazemos na igreja, não estou dizendo que não pode ter, mas se tudo isso que nós tivermos na igreja, se não for para a glória dele, de nada adianta, irmãos. Hoje nós vemos cristãos, homens e mulheres, que outrora já brilharam no Espírito e hoje estão apagados, porque foram levando uma vida morna diante de Deus e precisam comprar ouro refinado. É necessário que a glória se retorne, que a glória volte para a vida, porque se apagou, se perdeu. É como nós lemos no início do livro de Samuel. E acabou, foi-se a glória de Deus. Quando lemos a história do capítulo 6, nós
cadeira, quando recebe a notícia, cai, quebra o pescoço. E a nora dele fala assim, e acabou, porque nasce uma criança. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, na vida de muitos, e acabou, foi-se a glória de Deus. Aqui ele fala, olha, compra ouro refinado, para que essa glória volte, para que essa glória retorne. Irmãos, a internet está uma bênção. Mas aí quando Sansão, ele está ali no meio amarrado, já com o cabelo cortado, ele tenta se levantar e não consegue. Tem muita gente como Sansão, que está um guerreiro de cabelo cortado, porque a glória já foi. Ele acha que tem a força, mas não tem mais. E quando nós estamos assim, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso, irmãos. Todos nós. Paulo bem diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos assim. E nesse está sujeito a passar por momentos assim. Nós precisamos, como o Senhor ele orienta, ei, compra de mim ouro refinado. É trazer de volta a glória do Senhor. Davi, quando ele busca a arca, ele traz de volta para Israel a glória de Deus. Traz a glória de Deus para a sua vida. E ele chama para a igreja, compre ouro refinado. Por quê? Porque a glória já foi. A segunda coisa que ele fala com a igreja, ele fala assim, aconselho-te, compre de mim ouro refinado, para que te enriqueças. Porque ele está dizendo assim, não é o dinheiro que você tem que compra a glória de Deus, irmãos. Não é o dinheiro, não é a posição, não é o cargo que compra a glória de Deus. A glória de Deus, ela não tem esse preço que as pessoas estão acostumadas a pagar, a comprar do lado de fora. A igreja funciona diferente. Às vezes você vê o irmão mais humilde é o mais abençoado da igreja. O mais simples é o mais cheio de Deus. Então não é por dinheiro, não é por posição, não é por cargo, mas é a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Aí depois ele fala o seguinte, olha, vestiduras brancas. Ele faz aqui uma referência. A primeira referência era o dinheiro que a igreja tinha. A segunda referência era a produção de lã negra. Ela era famosa por produzir lã negra. E olha o que ele fala para eles. Olha, compre de mim vestiduras brancas. Então ele está falando assim, olha, vocês têm dinheiro, mas vocês estão com a sua vestidura manchada. Vocês estão em pecado. Compre de mim vestiduras brancas. Ele chama esse povo a buscar a glória, mas chama esse povo também a uma vida santa. Meu Deus. Geralmente, irmãos, quando começamos a ficar meio mornos, uma das coisas que nos leva a isso é o pecado. Quando começamos a esfriar na nossa fé, o que nos conduz a isso nem sempre são as lutas e as pelejas do nosso dia a dia, mas são os pecados. E muitos pecados conhecidos como pecados de estimação. Aqueles que nós cometemos todos os dias. E estamos tão acostumados com ele, que ele fica igual aos nossos cachorros. Cachorro se alimenta todo dia. Pecado de estimação você comete todo dia. E a pessoa vai cometendo aquele pecado tanto, que chega no momento que ela está cega. Que ela não consegue mais perceber. Porque o entendimento foi cegado devido ao pecado. E ela vai levando uma vida. E vai esfriando espiritualmente. Não consegue mais trazer a glória de Deus. Aí é preciso voltar-se para Deus. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Devolve-me a alegria da tua salvação. É como Davi. Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe, é preciso orar. É preciso buscar a Deus. É que ele chama. Ei, compra vestiduras brancas. E a terceira referência que eles fazem é a questão do colírio para ungir os olhos. Lá tinha uma fábrica de colírios. Aqui fala assim, vocês estão
cegos espiritualmente. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque estão cegos. Sansão, quando ele foi preso, uma das coisas que o inimigo fez com ele foi vazar os seus olhos. Uma das coisas que o inimigo faz com o cristão quando ele começa a caminhar para uma vida de pecado, ele fura, ele vaza os nossos olhos para que a gente não veja. E ele diz assim: é necessário que compre de mim colírio para que veja. Para que veja o que, irmãos? Para que a gente veja a nossa nudez, para que a gente veja a nossa pequenez, para que a gente veja o nosso pecado, para que a gente possa se arrepender dele e voltar para Deus. É o que Deus chama essa igreja. E Deus, ele fala assim: olha, eu repreendo e disciplino. Há quantos anos? Com tudo isso, com todo o erro dessa igreja, irmã Beth, o Senhor amava eles. É verdade. E por isso estava trazendo Glória isso. a Deus. Deus, ele tem aí 7 dias falado conosco. É, Jesus. Não é porque tem um melhor do que o outro, não. É porque ele nos ama. Aleluia. No meu coração, no coração, não é para puxar a orelha, não é para bagunçar com a sua vida, não, ele só está fazendo isso porque ele te ama. Glória a Deus. Porque ele me ama. Verdade. Porque ele nos quer ao lado dele. Sim. Porque ele nos quer numa vida santa, numa vida separada. Ele nos chama novamente, ser zeloso. O que é ser zeloso? É ter cuidado. É, Deus Santo. É cuidar. Cuidar para quê? Cuidar para não perder. Cuidar para não deixar passar tão grande salvação que o Senhor nos tem revelado. Sabe, para que as coisas desse mundo não nos afastem da grandeza que é o nosso Deus. Então ele nos chama a atenção durante 7 dias, em 7 casas. Primeiro amor. Retoma o primeiro amor e fala isso para a igreja de Efésio. Não é porque ele estava bravo, não, é porque ele ama a igreja. Quando ele vai à igreja de Esmirna, ele vira para a igreja e fala assim: olha, você até parece ser pobre, mas tu és rica. Aí ele vai para Sardes, chama Sardes também, chama Pérgamo, chama Tiatira, chama todos, chama a mim, chama você. Ei, é hora de voltar para Deus. Oh, Deus Santo. Aí ele fala algo, por isso que diz que a igreja de Laodiceia é a igreja do último século. É a igreja onde o nosso egocentrismo, onde estar no pedestal, onde o ser humano ele quer estar em destaque, ele tem feito com que Jesus ele seja deixado do lado de fora da igreja. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Me lembra uma história de uma exposição de arte e muitos quadros ali e uma porta grande, uma porta bonita. E aquela pessoa parou diante daquele quadro e estava observando aquele quadro. E o autor das e para essa pessoa e fala assim: gostou do quadro? Ele falou assim: eu gostei muito desse quadro. Eu achei lindo. Esse homem de vestes brancas, essa porta. Mas esse quadro que você pintou, ele tem um defeito. E o autor falou assim: mas tem um defeito? Qual o defeito do quadro? Porque você pintou uma porta, uma pessoa na porta, mas o quadro não tem fechadura, não tem maçaneta. E o autor falou assim: não, ele tem. Só que essa porta, ela só abre por dentro. O dono da casa é que tem que abrir a porta. Essa porta, ela representa o coração. Essa porta representa o coração do homem, que deve se abrir
para a entrada de Deus. Deus. E quando eu olho aqui, eu vejo. Sabe o que é interessante, irmãos? Por mais que a gente use esse texto no evangelismo, e para você que já serve o Senhor, mas que o Senhor, Ele não está na nossa vida. Ele nos convida. Ei, abre a porta do teu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu governar sobre ela. Deixa eu conduzir a sua vida. Ele chama assim, deixa eu ser o Senhor desta igreja. Deus. Deixa eu governar essa igreja. Deixa eu trazer de volta a glória para essa igreja. Porque depois disso ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Jesus está o tempo inteiro, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Talvez você está aí, ouvindo essa palavra, em um momento da sua vida você já serviu Jesus. Em um momento da sua vida você já foi fervoroso, já foi aquele crente mesmo de abalar o inferno, mas hoje está vivendo uma vida morna. E o Senhor hoje ele te chama, olha, deixa eu entrar que eu mudo o quadro. Abre a porta do coração, deixa eu entrar novamente que eu mudo a história. Ele pede que você abra, porque Ele quer cear contigo, Ele quer sentar à mesa com você, Ele quer fazer parte, Ele quer ser o seu amigo. Oh, aleluia. Mas é necessário que você o receba. É como o Senhor Jesus para Zaqueu, eis que convém que eu entre na tua casa. E ele entra e pousa na casa de Zaqueu. Zaqueu abre a casa. E ao final Jesus fala para ele, hoje entrou salvação nesta casa. Entrou salvação por quê? Porque Jesus estava lá dentro. Amém, Deus. Quando Jesus entra, a salvação entra junto. Sim, Jesus. Na casa de Simão, Jesus entrou. Simão não foi salvo, mas a mulher que enxugou os pés de Jesus e secou, que lavou os pés de Jesus com lágrimas e secou-os com o cabelo, foi salva. Jesus entrou na casa, aleluia. Jesus está na sua casa hoje. Jesus está na minha casa e Ele quer trazer salvação. Ele quer trazer mudança, Ele quer trazer transformação. Mas mais do que isso, Ele fala para mim que sou crente. Fala para nós que somos cristãos. E Ele fala para você que já é cristão também. Volta. É hora de voltar, é hora de renovar, é hora de restaurar, é hora de recomeçar. Oh, Santo Deus, aleluia. Pastor, recomeçar é tão difícil. Mas há um Deus Todo-Poderoso que nos guia em meio à dificuldade. E entenda isso, Ele não te tira dela, Ele te guia no meio dela. E nela Ele te faz mais do que vencedor. Aleluia. É na dificuldade, irmãos, que o nosso Deus se faz presente. É no deserto que Ele fala ao coração do homem. É o Deus Todo-Poderoso. E Ele fecha dizendo assim, ao vencedor, dar-te-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no trono. Quando nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 18, Mateus 19, perdão, versículo de número 28, Mateus 19, versículo 28, ele diz assim, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui o Senhor Jesus, o contexto, Ele falando do perigo da riqueza. Como é perigoso a questão da riqueza. Mas aquele que vencer, que seguir ao Senhor Jesus,
independente do dinheiro, independente da condição financeira, mas ele decidiu seguir a Jesus, dará o direito de sentar com ele no seu trono. No segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 12, diz assim: Segunda Timóteo 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Isso mesmo. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, a ele, por sua vez, nos negará. Se perseverarmos. É ao vencedor, irmãos. É ao vencedor. Oh, Deus, sim. Ele nos dá o direito. É, Jesus. Não seja morno, nem frio. Seja quente. Seja fervoroso no Senhor. Abre a porta do teu coração. E deixa o Senhor entrar. Dá para cantar aquela música, eu quero abrir meu coração, Matheus, né? Nossa, né? Então é hora, queridos, de nós podermos voltar. Ter sido tão abençoado como nós fomos nesses dias de estudo. Que Deus ele possa ter falado tanto com vocês quanto ele falou conosco também. Que algumas coisas elas precisam mudar na nossa vida para que o poder de Deus ele se manifeste em nós. Estamos aí às portas de reabrirmos os templos. Como nós voltaremos para lá? Da mesma maneira de quando parou? Ou voltaremos cristãos melhores, mais desejosos de Deus, mais desejosos de adorar a Deus, com as portas abertas para que Deus ele manifeste o teu poder através das nossas vidas? Como nós estaremos, meus amados? Como nós poderemos estar? Reflita comigo. Se está morno, ore ao Senhor. Busque a Deus. O adoro. Finalizar o nosso culto orando e impetrando a bênção no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar
agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Ó Deus, para com as nossas vidas, ó Deus, nesses dias, ó Deus, de estudo, nesses dias, Deus, que passamos juntos, ó Deus, com os Teus filhos, ó Deus, e muitos foram os pedidos, ó Deus, de oração. Deus, pelas famílias, pelas casas, por portas de emprego, ó Deus, por necessidades físicas, por necessidades espirituais, ó Deus, muitos foram os pedidos, ó Deus, por saúde física, por saúde emocional, ó Deus, por relacionamentos, casamentos, ó Deus, e nós, Deus, queremos colocar todos esses pedidos mais uma vez diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que faz milagres, será eternamente. Ó Deus, e nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que continua a realizar milagres. É um Deus que continua, ó Deus, a fazer o sobrenatural, ó Deus, sobre a face da terra. Deus, toma cada pedido, toma cada vida, Deus, cada... Ó Deus, aí representado, alcança, Deus, com o Teu poder, alcança com a Tua graça. Deus, faz o Teu milagre, derrama, Deus, do Teu Espírito, ó Deus, sobre estas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa mesmo ouvir do mais alto dos céus, ó Deus, e atender o pedido dos Teus filhos, ó Deus, neste momento. Pai, em nome de Jesus, continuamos orando, ó Deus, pelas nossas cidades, Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro, ó Deus, Resende, Barra do Piraí, ó Deus, todo o sul do estado, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, junto com os seus prefeitos, ó Deus, vereadores, ó Deus, policiais, médicos, ó Deus, e todos aqueles, ó Deus, que estão à frente, ó Deus, da batalha, à frente, ó Deus, desse combate, ó Deus, a essa enfermidade e combate, ó Deus, a essa doença. Oramos, ó Deus, pelo governo do estado, ó Deus, pela vida do governador, ó Deus, e tantas coisas que estão acontecendo de ruim, tantas vidas, ó Deus, morrendo e sofrendo. Pai, oramos também pelo nosso presidente, ó Deus, pelo presidente do nosso Brasil, como oramos, ó Deus, por todos, ó Deus, deputados, vereadores, deputados federais, ó Deus, senadores, ó Deus, oramos, ó Deus, pelo executivo, legislativo e judiciário. Toma nas Tuas mãos, toma a nossa nação nas Tuas mãos, Deus, porque nós oramos pelo nosso Brasil, ó Deus, para que o nosso Brasil, ó Deus, possa mesmo, ó Deus, ser alcançado pelo Senhor. Ó Deus, queremos poder dizer, ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa reinar sobre a nossa nação. Que o Senhor possa reinar sobre o nosso Brasil. Governar, ó Deus, contra tantas forças, Deus, que lutam, ó Deus, para ver a derrota, a destruição. Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil. Abençoa o nosso mundo. Seja com a vida dos missionários, ó Deus, que estão espalhados por toda. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Traz, ó Deus, condições, ó Deus, para que eles possam mesmo, ó Deus, serem abençoados nos campos missionários. Fortalece as igrejas, ó Deus, que muitas delas estão abaladas, ó Deus, nesse período, ó Deus, de afastamento. Deus, em nome de Jesus, somos gratos, Deus, porque o Senhor dá início a esse mês, ó Deus, com boas notícias para nós. E nós já somos gratos, ó Deus, pelas boas notícias, pelas coisas novas, pelas coisas boas, ó Deus, pelo renovo que vai acontecer. Pai, eu quero orar agora por aquele que ouviu esta palavra e que precisa refazer a aliança. Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos, que a aliança dos Teus filhos seja refeita, ó Deus, que eles possam mesmo abrir o coração e deixar o Senhor entrar. Aleluia. Assim, Deus, nós oramos, agradecidos por esse culto, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, essa semana, durante a noite, nós não vamos mais fazer live. Só no domingo pela manhã que nós vamos retornar, uma semana aí de descanso. Mas pela manhã, por volta das 8h30, nós temos uma devocional rápida e será muito bom poder estar com vocês também. E lá nós vamos estar orando pela família, pela casa. E nesse domingo, né, que é um domingo de ceia, então nós vamos estar aí celebrando a ceia, essa nossa última ceia, eu creio, por uma live, que na próxima, em nome de Jesus, nós vamos poder estar no templo adorando e bendizendo o nome do Senhor. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, igreja, seja com você, igreja, e com toda a igreja espalhada pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Muito bom estar com vocês. Beijo, a paz do Senhor Jesus.